Físio, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Físio 10K. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturar 10 mil por mês com atendimentos particulares. O tema de hoje é: Físio, para faturar 10 mil por mês, você precisa pensar na jornada do seu paciente. E nessa aula você vai aprender que é a jornada do paciente, o que cada fase representa e como você pode aumentar o número de pacientes que se interessam pelo seu serviço, aumentar o número de agendamentos, a quantidade de sim para os planos de tratamento que você oferece e, consequentemente, aumentar o seu faturamento, chegando em 10 mil reais por mês. Físio, a graduação, a pós-graduação e todos os outros cursos que você investiu tempo, dinheiro e energia ao longo da sua carreira não foram em vão. Hoje se tornou um serviço do qual você empacotou todo esse conhecimento e que você hoje oferece para os seus pacientes esse serviço, dando uma solução para o caso de cada um desses pacientes. E quanto mais pessoas conhecerem você e o seu trabalho, maior a chance delas se interessarem pelo seu serviço, maior a chance de você vender. E é justamente esse conhecimento que hoje se tornou o seu ganha-pão. É da venda desse conhecimento que você provavelmente paga o seu aluguel, a conta de água, de luz, energia, internet, o financiamento do seu carro e coloca o alimento na mesa da sua casa. Porém, se ninguém comprar o seu serviço, você fatura R$ 0 e não consegue pagar nada dessas despesas. Inclusive, é isso que acontece quando você entra de férias e não trabalha. Você simplesmente não fatura absolutamente nada. Agora, se você já está no mercado há algum tempo e poucos pacientes se interessam pelo seu serviço e você está na casa de faturar ali entre 2 e 3 mil por mês, inclusive um faturamento que vive oscilando horas, porque é período de férias, né? Horas, porque é período de festas como Natal, Ano Novo, ou então tempos de Carnaval, Páscoa, e toda hora um motivo diferente. E assim o seu faturamento nunca passa dos 3 mil por mês. E você, vive com uma corda no pescoço. Do mesmo jeito que o dinheiro entra, o dinheiro sai, porque já tem ali, infinitos boletos para serem pagos. E você nunca tem um fôlego para ir em um restaurante tranquilamente, viajar com sua família e amigos, porque nunca te sobra dinheiro para isso. Se esta é a sua realidade, você está vivendo a famosa corrida dos ratos. Acorda entre 6 e 7 da manhã, entra para trabalhar às 8 horas e passa ali no seu trabalho em média 10 horas, entre atendimento e procrastinação. E a cada recebimento paga um boleto ou compra um produto supérfluo e no dia seguinte, a mesma rotina, um ciclo viciante e infinito que você nem se dá conta, que você mesmo constrói os resultados que você tem hoje, a realidade que você tem exatamente nesse momento. A verdade é que olhando para essa rotina, parece até impossível de chegar a um faturamento de 10 mil por mês. Parece um sonho inalcançável, afinal, você já investiu em milhares de cursos técnicos. Sente que tem muito potencial para ajudar mais pacientes e nenhum novo paciente chega até você. Quando chegam, esses pacientes não agendam e quando aparecem para fazer uma sessão, fazem apenas uma e não voltam mais. E tudo isso acontece porque você não conhece a jornada do paciente. A jornada do paciente nada mais é do que o caminho que todo paciente deve percorrer. E se você conhece cada uma das 4 fases, você sabe qual é a melhor maneira de abordar e conduzir esses pacientes em cada uma dessas fases, conduzindo para o agendamento, para o tratamento, através de um resultado satisfatório e, por fim, levando esses pacientes fazerem o boca a boca, compartilhando ali o seu nome, a sua marca, né? Fazendo com que eles recomendem o seu serviço
para outros potenciais pacientes que vão passar pelas mesmas 4 fases. E se você não sabe cada uma dessas fases, você olha para a sua agenda com meia dúzia de pacientes, com poucos pacientes se interessando e buscando pelo seu serviço. E por mais que você poste no Instagram, tente fazer parcerias, tirar fotos profissionais bonitas e sofisticadas, e mesmo assim, ó, nada de paciente novo, nada de agenda estável, além de chegar no final do dia, no final da semana ou no final do mês e ficar desanimado, porque o seu faturamento está baixíssimo, o seu faturamento está lá no chão. E é justamente por esses motivos que eu acabei de citar é que você precisa olhar para cada uma das fases da jornada do paciente. E aí sim você vai saber o que precisa ser feito e quando precisa ser feito para melhorar os seus resultados. Veja só as 4 fases da jornada do paciente. A fase número 1 eu chamo de fase de operação. É aqui que você precisa conhecer as estratégias corretas para fazer os pacientes se conscientizarem que o problema que eles têm precisa ser tratado. E a solução para este problema é a fisioterapia. Então, além de você conscientizar esse paciente do problema e da solução, você precisa fazer eles enxergarem que você é um profissional capacitado para isso, fazendo esses pacientes se interessarem pelo seu serviço. É aquele momento onde esses potenciais pacientes param e pensam: esse fisioterapeuta entende exatamente o que eu estou passando. Deixa eu mandar uma mensagem para saber como funciona o serviço, para saber valores. Então, o objetivo nessa fase número 1 é justamente esse. Essa é a meta: fazer com que o paciente te mande uma mensagem se interessando pelo seu trabalho. Isso é uma captação ativa. Só que, para essa fase acontecer, depende da divulgação do seu serviço pelo boca a boca, indicações de outros profissionais, participações em eventos e divulgações nas redes sociais. Só que de maneira assertiva, gerando esse interesse do paciente no seu serviço. A fase número 2, que eu chamo de fase de reconhecimento, aqui é aquele momento que o seu potencial paciente vai mandar mensagem dizendo: oi, gostaria de saber o valor da sessão. Oi, gostaria de saber se você atende pelo convênio. Oi, pode me dizer como funciona o seu trabalho? Ou ainda, esse paciente já vem fazendo uma pergunta, né? Que pensando ali que você trabalha com alguma técnica específica. Olá, você trabalha com liberação miofascial? Ou seja, esse paciente já passou pela fase número 1, ele já sabe que tem uma dor, uma limitação, um problema, ele considera a fisioterapia como uma solução. Só que nessa fase é onde os fisioterapeutas mais pecam, na fase número 2, porque simplesmente respondem à mensagem do paciente. Claro que na maior boa intenção, mas é aí que está o erro. Quando o fisioterapeuta apenas responde dizendo: olá, a sessão custa 90, R$ 100. Oi, trabalho sim com liberação miofascial. Você gostaria de fazer o agendamento? Ou ainda, poxa, infelizmente, eu não atendo convênio, só trabalho com particular. Se você faz isso, você acaba de perder o paciente nesse momento que tudo, a oportunidade estava nas suas mãos, porque muitas e muitas vezes esses pacientes não respondem mais. Ou eles respondem dizendo assim: ah, vou ver certinho, depois eu volto a falar com você. Físio, a fase de verificação é a fase que você deve assumir o comando da conversa e verificar o que há de errado com o paciente, trazendo esse paciente até você, mandando uma mensagem, para aí sim dar um direcionamento correto. Aqui, o principal objetivo é agendar uma avaliação. Se ao final da conversa o paciente não marcou um horário, o seu objetivo não foi atingido. Se o paciente se interessou, você deu o comando correto. Ele agenda um horário e aí sim vamos seguir para a fase número 3. A fase 3, que eu chamo de fase de balanço. Ufa, o seu paciente já passou por 2 fases. Ele considerou a físio como uma solução e você como um profissional para ajudá-lo, perguntando sobre o seu serviço, agendando um horário,
Agora, esse paciente, ele deve passar pela fase número 3, onde ele comparece para a avaliação. Você vai aplicar todo o conhecimento que você aprendeu na graduação e na pós-graduação, fazendo anamnese, avaliação física. Em alguns casos, o fisioterapeuta já inicia a primeira sessão. E caso esse não seja a sua conduta, né, a maneira como você atende, não tem problema. Mas ao final desse primeiro contato, da primeira consulta, você deve literalmente vender uma solução para o paciente, empacotando o seu conhecimento em forma de sessão única ou de plano de tratamento. Só que para fazer essa venda, você precisa de um passo a passo para fazer isso de maneira assertiva. Deve conduzir o paciente, aumentando as chances desse paciente dizer sim, eu vou fazer esse tratamento que você está propondo. Aqui nessa fase, você deve apresentar ao paciente as razões por que ele deve seguir as suas recomendações, quantas sessões ele vai fazer, 2, 4, 6, 8, seja lá o que for, qual é o intervalo entre uma sessão e outra. Quanto isso vai custar? Tudo, exatamente tudo o que for necessário para esse paciente ter a clareza e não ir embora com dúvidas. E aí sim ele vai comprar o seu serviço. Senão, ele vai buscar outra alternativa. Então, o objetivo principal da fase 3 é receber um sim do seu paciente. Sim, eu quero contratar o seu serviço. Esse é o objetivo da fase 3. E aí sim, partimos para a fase número 4. A fase 4 é a fase de balanço. Nessa fase, você deve concentrar e entregar resultados satisfatórios aos seus pacientes. Então, durante cada sessão, você deve ali, verificar a evolução de cada caso desses pacientes, para que chegue ao final do tratamento, ele esteja satisfeito com o atendimento que recebeu, o acolhimento, o resultado, e aí sim passa a te indicar sempre que tiver oportunidades, naquelas rodas de conversa, no meio da academia, no almoço de família, nos encontros dos amigos. E assim a jornada começa novamente. Quando um novo paciente te procura com aquelas famosas perguntas: Oi, quanto custa a sessão? São essas 4 fases que fazem parte da jornada do paciente e cada uma delas tem um objetivo específico e deve ser cumprido, a fim de você seguir para a próxima fase. Caso contrário, você perdeu a chance de ajudar esse paciente e ganhar cada vez mais pacientes. E a consequência de todas essas fases vai ser você estabilizar a sua agenda, aumentar o seu faturamento e chegar nos R$ 10.000. E existem 2 motivos bem importantes de você aprender a jornada do paciente. O primeiro motivo é que facilita você ter novos pacientes se interessando e agendando uma avaliação com você. E se isso acontece, você mantém a sua agenda estável, porque naturalmente você vai dar alta para uns pacientes enquanto os outros estão chegando. Isso ajuda a manter o seu faturamento. Se novos pacientes não chegam, os horários vagos começam a aparecer dia a dia e sua agenda tem cada vez mais buraco, fazendo despencar o seu faturamento, gerando instabilidade na sua agenda. A conta começa a ficar no vermelho. Aposto que você não quer viver assim, né? Com a conta no vermelho, apertado, estressado, porque não sabe mais o que fazer para ter pacientes. O segundo motivo é que, se hoje você vivencia dessa instabilidade na agenda, do baixo faturamento, com muitos horários vagos na sua agenda e poucos pacientes se interessando, você vai saber como intervir e ajustar dentro de cada fase. E aí sim voltará a estabilizar a sua agenda, o seu faturamento. Por exemplo, se poucas pessoas se interessam pelo seu serviço, é um sinal que poucas pessoas conhecem você e o seu trabalho. E o seu negócio carece de divulgação estratégica. Seja através das redes sociais, do boca a boca, através de indicações e aparições em eventos.
Se você tem potenciais pacientes perguntando valores, como funciona seu trabalho, mas esses pacientes acabam não agendando um horário, sempre vem com aquela desculpinha do tipo, ah, eu vou ver e depois eu volto a falar com você. É um sinal que você deve melhorar a sua estratégia na fase número 2, dando melhor direcionamento a esses pacientes, fazendo as perguntas certas a cada um desses que entram em contato com você. Se você tem pacientes que buscam pelo seu trabalho, agendam uma avaliação, passam por consulta, mas a maioria desses pacientes são resistentes a seguir um plano de tratamento, as suas orientações, é importante que você trabalhe melhor as estratégias de orientações e vendas que fazem parte da fase número 3. Não dá para nadar, nadar e morrer na praia, fazendo o paciente chegar até aqui e não seguir as suas orientações contratando o seu serviço. E por fim, esses pacientes agora que eles contratam o seu serviço, eles então têm que sair satisfeitos e começar a fazer o boca a boca, recomendar o seu serviço. Então, se o boca a boca está fraco, se você tem recebido poucas indicações de pacientes, é importante que você melhore as estratégias na fase número 4. Olha o caso dessa mentorada que atende em uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes. Ela tinha bastante pacientes interessados no serviço dela, porque tinha inclusive uma amiga que dava aula de pilates e acabava por indicar muitos pacientes, né? Além dessa mentorada também usar as redes sociais para fazer postagem. E postava, né, como ela pensava os casos clínicos. E aí, quando ela entrou no método, ela me disse assim: "Karen, eu recebo muitos pacientes interessados no meu trabalho, mas esses pacientes nunca agendam. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado." E de fato, quando ela entrou ali para o processo da mentoria, né, nós começamos então a verificar os números dela. E a cada 6 pacientes que procuravam por ela, apenas um paciente marcava, agendava a avaliação, o que é uma conversão muito ruim. Esses números mostravam que ela precisava trabalhar mais, com mais sabedoria, na fase número 2, na fase de verificação, entendendo o que trouxe esse paciente até ali. Além de avaliar esses números, pedi então que ela me mandasse o print das conversas dela com esses potenciais pacientes, né, para entender o que ela estava fazendo de errado. E ela cometia o erro que os fisioterapeutas mais cometem, que é apenas responder o que o paciente está perguntando, sem ela dar o direcionamento da conversa, sem criar nenhuma conexão com o paciente, chamando o paciente pelo nome, entendendo a história, dando uma solução breve para o caso dele. Aí ela assistiu às aulas, aplicou o passo a passo que tinha ali do script, inclusive pronto na fase número 2, e começou a aplicar exatamente o passo a passo. E dentro de poucos dias, o número dela tinha melhorado muito. Agora, a cada 6 pacientes que entravam em contato com ela, pelo menos 4 desses pacientes agendavam uma avaliação. E aí, então, observamos que ela tinha uma outra trava, que estava agora na fase número 3. Os pacientes, quando chegavam, faziam avaliação, mas tinham muita resistência em seguir as orientações que ela passava. Ao final, ela se apresentava para esses pacientes com muita insegurança em falar de valores, tinha medo do que os pacientes iam pensar, e pensando, né, que eles iam achar caro. Achavam que os pacientes iam pensar que ela estava empurrando sessões neles e também não sabia exatamente o que dizer para eles, né, justamente para então fazer a venda do serviço dela. Então, ela começou a aplicar o passo a passo da fase número 3, dando as orientações de forma correta para os seus pacientes. No começo, ela disse que ela até suava frio, porque ainda era muito difícil dela quebrar esse paradigma de vender para o paciente dela. Até que foi ficando muito mais fácil quando ela começou a seguir esse passo a passo. O dia que ela conseguiu fazer a primeira venda de R$ 1.400 à vista no Pix, ela me mandou uma mensagem feliz da vida, sem acreditar que isso fosse verdade. Ela dizia: finalmente eu ultrapassei essa barreira que parecia que eu nunca ia conseguir ultrapassar. E hoje, essa mentorada tira de letra as 4 fases, porque conseguiu enxergar onde mais tinha dificuldade. Pegou as ferramentas certas e aplicou no tempo certo, na fase certa, até que os resultados
começassem a ser diferentes. Já uma outra mentorada procrastinava muito. Quando entrou para o método, ela colocava no dia a dia dela tarefas que não ia fazer absolutamente nenhuma diferença. Limpar toda hora a sala dela, arrumando lençóis, os armários, assistindo videoaulas 100% do tempo que ela tinha livre. Ficava arrumando coisas para levar para o concerto, coisas da casa dela, como micro-ondas, ventilador, liquidificador, essas tarefas que demandam tempo, mas ela nunca abria espaço na agenda para colocar de fato aquilo que ia fazê-la alcançar os resultados que ela gostaria, que era atender mais pacientes e aumentar o seu faturamento. E ela vivia se queixando que não tinha pacientes, que ela estava desanimada e desmotivada e que não sabia mais o que fazer. E quando ela entrou para o método e viu que o que ela fazia no dia a dia, quando ela viu que a agenda dela era ocupada por uma demanda muito maior de tarefas da casa e de afazeres que não levariam ela a lugar nenhum, ela começou a entender então o que ela precisava fazer, porque antes ela não tinha tanta clareza e por isso ela não fazia. Então ela enrolava o máximo que ela podia, né? E isso no longo prazo acaba com a agenda de qualquer fisioterapeuta, porque credibilidade, confiança, alta rotatividade de pacientes e aumento de faturamento acontece de maneira gradativa, requer empenho seu, de cada profissional. Caso contrário, você não vai conseguir alcançar esses resultados, né? Você vai mais uma vez nadar, nadar e morrer na praia. E aí vai dizer que são os pacientes que buscam preço, que a culpa é da concorrência que cobra mais barato e que os pacientes só pensam em buscar quem cobra ali mais barato. Só que o resultado que você quer está na somatória das tarefas que você faz todos os dias. E quanto mais você faz, mais você enxerga onde deve melhorar. Depois que ela entrou para o método, ela reorganizou a agenda dela, ela enxergou o que precisava ser feito para captar mais pacientes, para agendar esses pacientes, para vender um plano de tratamento e melhorou absurdamente a produtividade dela, porque agora ela aplicava no tempo certo a ferramenta certa e em cada etapa da jornada do paciente. Agora que você já entendeu o que é a jornada do paciente, você só precisa saber como visualizar isso na prática para poder começar a organizar a sua vida profissional com a intenção de captar mais pacientes e vender o seu serviço, aumentando o seu faturamento. Então, o primeiro passo é responder essas 4 perguntas que eu vou fazer agora. Pega o papel e uma caneta e anote. Primeiro, muitos potenciais pacientes se interessam pelo seu serviço? Sim ou não? Segundo, dos pacientes que se interessam, a maioria deles agendam um horário? Sim ou não? Terceiro, quando o paciente passa por uma avaliação, ele segue a sua sugestão de tratamento? Sim ou não? Quarto, os pacientes que finalizam o tratamento costumam te indicar para outros pacientes, sim ou não? Agora, cada não que você respondeu para cada uma dessas perguntas representa a fase que você deve trabalhar, que você deve então investir mais tempo. Então, se você precisa trabalhar na fase 1, use as redes sociais para divulgar o seu serviço e leve informações sobre as dores, as dúvidas e os desejos do seu nicho, da sua área de atuação, dos seus pacientes. Se você precisa melhorar na fase número 2, quando um potencial paciente entra em contato, pergunte sobre a história dele, chame ele pelo nome, apresente uma breve solução e direcione esse paciente para o agendamento. Se você precisa trabalhar na fase número 3, reserve os 10 minutos finais da primeira avaliação e apresente um plano de tratamento a esses pacientes, dizendo valores, forma de pagamento, quantidade de sessões, as razões por que esse paciente deve fazer esse plano de tratamento que você está sugerindo. Agora, se você precisa trabalhar na fase número 4, faça uma pesquisa de satisfação com os pacientes que estão finalizando o tratamento e avalie pontos de melhoria. Só assim será possível intervir de forma assertiva e melhorar o seu faturamento, até você alcançar os R$ 10.000 por mês. E aqui chegamos ao final dessa aula e hoje você pôde aprender o que é a jornada do paciente, que nada mais é
do que 4 fases, as fases em que o paciente percorre, sendo a fase número um a fase de operação, onde acontece a divulgação do seu serviço de forma assertiva, gerando então o interesse desse paciente no seu serviço e fazendo com que esse paciente mande mensagem para você, né? Porque ele se interessou pelo seu serviço. Na fase 2, que é a fase de reconhecimento, você vai entender o que trouxe o seu paciente até você e dar o direcionamento certo, levando ele ao agendamento. Na fase número 3, a fase de balanço, você vai avaliar o seu paciente, apresentar uma solução com a intenção de que você venda essa solução. E a fase 4 é quando o paciente ele realiza um tratamento e passa a ser propagador da sua marca sempre que tiver a oportunidade. E para que você corrija a sua rota, você então deve responder as 4 perguntas que eu citei acima e realizar uma ação específica em cima de cada uma dessas fases até alcançar os resultados almejados, que é de 10 mil por mês com atendimentos particulares. Agora, me conta aqui embaixo. Qual é a fase que você tem mais dificuldade? Em captar pacientes, em fazer os seus pacientes agendarem, em fazer os pacientes contratarem um plano de tratamento ou que eles indiquem você? Coloca aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo especial respondendo aqui a sua dificuldade.